Well, here they go, going through Josh Adams. Adams, it's been a delight to watch. Adams for the corner. He's got it. Podcast Placagem, o teu podcast de rugby. Olá, Rugbyman, sejam então bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Placagem, o vosso podcast rugby, o desporto da bola oval. E hoje estamos aqui para analisar aquilo que foi o jogo que, enfim, perdemos, infelizmente, contra a Geórgia. Uma Geórgia que se impôs pelo desenho tático e também por aquilo que foi a força dos moldes dinâmicos que resultaram em 4 dos 5 ensaios. Haviam penalidades, essas penalidades foram empurradas para a linha para se conseguir ganhar então terreno e, portanto, foi assim um pouco assim o jogo, sendo que nós ao intervalo estávamos a ganhar 13-10, mas perdemos então 26-18. E, portanto, estamos aqui uma vez mais com o António Henriques e com o António Aguilar. Meus senhores, muito bem-vindos a mais episódio aqui do Podcast Placagem, o número 12, o número perfeito. Aguilar, começas tu. Exato. Pronto, relativamente ao jogo de ontem, um pequeno preâmbulo para, digamos que, congratular-me pelo regresso do rugby e dos jogos da Seleção Nacional ao canal público de televisão, à RTP2, numa iniciativa que creio que também partiu da direção da Federação Portuguesa de Rugby, o que é elogiável. E, portanto, é um passo importante relativamente à divulgação maior em sinal aberto do rugby português e também em nível de divulgação junto de muitos portugueses que não estão habituados a ver o rugby e, sobretudo, jogar a Seleção Nacional. Foi uma estreia realmente que era complicada, já se sabia. Portanto, o resultado, a derrota, é perfeitamente aceitável, até pela diferença de potencial das duas seleções. Sabemos que os georgianos hoje em dia estão habituados a jogar a um nível diferente, estão atualmente no 12º lugar do ranking mundial. Portugal está na 20ª posição, portanto são 8 lugares que naturalmente se traduzem depois no resultado final. Dizer que Portugal sai com, digamos, um sabor amargo numa derrota que, no mínimo, merecia um ponto de bónus defensivo, ou seja, perder por menos de 8 pontos de diferença, acabou por sofrer esse quinto ensaio georgiano em cima dos 80 minutos, e, portanto, foi um pouco um soco no estômago e uma injustiça para uma exibição dos Lobos que eu acho que foi muito interessante. Teve momentos em que Portugal esteve até por cima do jogo, esteve no comando do marcador e houve alguns sinais positivos que nos podem acalentar alguma esperança os próximos jogos desta primeira volta. E recordo que temos mais 2 jogos em casa, sobretudo na recepção à Roménia, que é o nosso adversário direto. A Geórgia até se pode considerar que, e sabemos todos, é a favorita número 1 a ficar em primeiro lugar deste Rugby Championship, que tem 2 voltas, portanto há ainda muito caminho para percorrer, mas pronto, poderemos analisar um pouco mais à frente alguns detalhes relativamente à escolha dos jogadores, enfim, exibições individuais melhores ou piores e também alguma apreciação mais detalhada sobre a questão da defesa portuguesa ou a forma como atacámos, mas já lá iremos mais à frente. Só dar aqui uma correção que disse erradamente aqui os valores. Portanto, nós perdemos por 29-16, assim é que foi. Portanto, depois fica em segundo lugar a Rússia, que ganhou contra a Roménia por 18-13, fica então com 4 pontos, a Roménia com 1 ponto. Lá está o tal ponto defensivo que Portugal podia eventualmente ter tido. Perdemos basicamente assim nos instantes finais, não foi, António Henriques? É verdade. Eu queria realmente referir apenas alguns números que é importante. Temos a noção que este European Championship, mesmo com outras designações, teve 21 edições, a Geórgia venceu 14 dessas 21, venceu 9 dos últimos 10 anos, só perdeu em 2017,
perdeu para a Roménia que além desse ganhou mais 5 títulos, portanto tem 6 títulos nas suas contas. Portugal venceu uma vez, venceu em 2003, e é curioso que os georgianos venceram nos 18 últimos duelos, agora 9 últimos duelos. O que é um facto é que Portugal, que em 22 jogos dentro da Geórgia ganhou por 4 vezes, tinha ganho em 97 e depois ganhou em 3 anos consecutivos. 2003, quando ganhou o Championship, 2004 e 2005. E, portanto, para terem a noção de que Portugal já se bateu com a Geórgia. Durante 3 anos nós éramos a bête noire dos georgianos, fomos a Tbilisi, por exemplo, vencer. Em 2003 vencemos em casa na estreia do Vasco Uva, a sua primeira internacionalização, o primeiro centurião do rugby português. No mesmo uma tarde no Universitário de Lisboa, em que também se estreou o árbitro galês, o melhor árbitro do mundo, Nigel Owens, e portanto nessa altura Portugal batia-se de igual para igual com a Geórgia. Efetivamente isso já não acontece. Só para ter uma ideia, no ano seguinte, 2006, depois de 3 vitórias, Portugal foi a Tbilisi. Eu por acaso fui lá assistir em trabalho para o jogo, e para esse jogo, e perdemos 40-0. E portanto aí, a partir de 2006, percebeu-se que o Mundial de 2007 já estava perto, a Geórgia estava realmente a caminhar a passos largos e a trepar posições no ranking mundial, e neste momento está a 8 lugares à nossa frente. Ontem Serrar fez um jogo um pouco unidimensional. Foi uma questão de e tudo o Paco georgiano levou, e isso leva um bocado a questão. Não sei se foram os georgianos que acharam que era a maneira mais fácil de bater Portugal e, portanto, não vamos arriscar a abrir o jogo, ou se realmente esta Geórgia está um bocadinho unidimensional, porque se é assim não chega para desafiar a Itália, a crónica vencedora da colher de pau dos 6 Nações, que apesar de perder jogos em sucessão nesse principal torneio europeu, vai jogando, vão aparecendo nomes novos, e esta Geórgia que ontem jogou aqui no Jamor não chega. Vamos ver como é que vai ser dentro de 8 dias em Madrid. Há jogadores habituais titulares de georgianos que estiveram na bancada e, portanto, devem já jogar contra a Espanha, porque se for só assim, apesar do poderio demonstrado, não vai chegar. Houve muita disciplina da parte dos georgianos. Só para terem uma ideia, entre o minuto 5 e o minuto 19 foram 14, não, entre o minuto 5 e o minuto 14. Em 9 minutos a Geórgia faz 4 faltas, Samuel Marques converte 2 delas, outra não converte, que acerta no poste. A primeira falha dele, portanto, a segunda falta portuguesa é uma falta na formação ordenada. Portugal, enquanto esteve força, até conseguiu originar uma falta dos georgianos, mas foi a única a passo em falso da primeira linha poderosíssima georgiana. A partir daí jogaram a seu belo prazer, e Portugal realmente não teve bolas, apesar de em Samuel Marques ter tido o melhor jogador português, ele que desde 2015, há 6 anos, que não representava Portugal, homem que anda há muitos anos no top 14, pelo Toulouse, está Toulousain, está agora no Pau, dá outra dimensão à equipa. Ontem conseguiu 11 dos 16 pontos de Portugal. Também o ensaio do Rodrigo Marta é uma falta jogada rapidamente à mão por ele, e portanto neste momento quase que eu pedia a Lagisque, a equipa técnica, vamos arranjar uma equipa para jogar à volta de Samuel Marques, porque Samuel é um médio de formação que merecia realmente estar no Mundial de Rugby. Agora é só preciso arranjar os outros jogadores à sua volta. Os outros 14. Já temos um, não é? Faltam só 14. Temos alguns, temos vários. Estou a brincar, claro que sim. Mas é um tanto isto, não é? Portanto, nós podemos fazer aqui um paralelo com o que foi ter sido o nosso discurso a propósito das 6 Nações, que vai haver no próximo fim de semana também. Vai ser um fim de semana, quase um Boxing Day, como acontece na Premier League para a altura do Natal, não é? Ou no dia a seguir ao Natal, porque essa é a tradição, mas o que podemos fazer aqui um certo paralelismo, obviamente com proporções e proporcionalidades diferentes, mas nós vimos uma Inglaterra mais enfraquecida devido aos Saracens não jogarem tanto, né, nível de regularidade de jogo, e isso pode também se verificar na equipa portuguesa, que apesar de termos estes internacionais, tudo isso, o nosso campeonato, a divisão de honra está parado, por assim dizer, não é? Não há tantos jogos quanto deveria, e isso reflete no habitué dos próprios jogadores em campo.
O último jogos foi em novembro contra o Brasil, mais recentemente contra a Espanha, onde perdemos em Madrid. Agora só uma nota especial sobre os Saracens. Cláudio. Só uma nota, os Saracens ontem estrearam-se, então houve o primeiro jogo do Championship inglês, da segunda divisão inglesa, e os Saracens perderam, extraordinário. Foram perder com os Cornish Pirates da Corroalha, da minha querida Corroalha, e foi muito curioso. Mas com os internacionais todos? Os internacionais? Não. Praticamente. Jogar com os internacionais? Não jogaram os internacionais. O capitão foi Jackson Reyes, Michael Rhodes, jogaram uma série de coisas, mas, portanto, os Saracens não estão a começar bem a segunda divisão inglesa. Claro. Bem, eu ia dizer que, em relação ao que o Cláudio estava a constatar, que, efetivamente, isso foi um grande óbvio para a equipa técnica portuguesa, enfim, preparar este jogo, porque o campeonato nacional está parado, não é? Há um mês e tal, e enfim, os jogadores que atuam nos clubes portugueses têm feito trabalho de ginásio, trabalham na seleção, portanto não têm ritmo de jogo. Talvez por isso mesmo é que o Patrice Lagisquet tenha optado por apostar mais nos jogadores que estão a atuar em França, não só portugueses que foram para lá jogar, como é o caso do Zé Madeira, como é o caso do Zé Lima, como é o caso do Diogo Ferreira, provavelmente dos outros mas, portanto, esses jogadores, pelo menos, tiveram competição. E isso acabou por, a vinda desses jogadores luso-descendentes, acabou por valorizar um pouco a seleção nacional. Estou um pouco curioso para ver como vai ser daqui para a frente. Porventura, este mês de março vai ser mais do mesmo, porque o campeonato português vai continuar parado e, portanto, só voltará em abril, esperemos nós, não é? Depende das decisões do governo. Mas para dizer, então, relativamente mais à questão setorial e, enfim, alguns aspectos que eu acho que foram mais positivos e menos positivos na seleção nacional, dizer que, enfim, em termos gerais, defendemos bem, malgrado os 5 ensaios, mas os 5 ensaios são obtidos de uma forma muito específica por parte da Geórgia, como já foi aqui dito, são 4 ensaios em molde dinâmico a partir de alinhamentos a 5 metros ou 10 metros, isso é irrelevante, mas, enfim, a execução técnica georgiana é realmente imparável e Portugal teve que fazer até 1 ou 2 faltas de derrubo intencional, numa delas até vimos um cartão amarelo, foi o capitão, Tomás Appleton. Recordar que houve 2 cartões amarelos para jogadores georgianos, portanto ainda jogámos pelo menos 10 minutos com mais um jogador, e aliás foi nessa altura, se a memória não me falha, que nós marcámos o nosso ensaio quando estávamos a jogar com mais um homem em campo, mas para dizer que a nível do pack avançado, enfim, algumas debilidades da primeira linha, o que me surpreendeu um pouco, sobretudo nas fases estáticas, esperava-se mais, enfim, daqueles pesados pilares que Lagisquet lançou, não tanto em jogo aberto, porque não houve essas possibilidades, mas também não creio que não tenham as características de serem aqueles pilares que nós estamos habituados a ver no rugby moderno hoje em dia, com intervenções e participações em jogo à mão e, enfim, em quebras de linha de defesa contrária. Não podemos esperar muito deles nesse capítulo, mas noutros jogadores realmente houve exibições muito positivas. O melhor em campo, como creio que é consensual, foi o Samuel Marques, o médio de formação, que veio trazer realmente uma dinâmica maior à movimentação portuguesa, quando teve posse de bola em condições, e depois as exibições dos 2 homens da segunda linha, que atuam no Campeonato Português, o Rafael Simões e o Rebelo de Andrade, apresentaram-se muito bem, e uma terceira linha onde o João Granato e o José Madeira foram os flanqueadores que estiveram melhores do ponto de vista defensivo e a placar em jogo aberto, contrariamente ao número 8, o tal Luigi Dias, que foi chamado, enfim, nesta última semana de forma, creio que eu, urgente, embora não compreenda como outros jogadores portugueses que atuam em clubes
nacionais aqui no campeonato da primeira divisão, da divisão de honra, não tenham sido chamados. Alguns deles, um ou outro, até treinou com a equipa, fez parte dos convocados iniciais. Portanto, isso é uma situação que não é muito compreensível para quem está de fora, evidentemente. E depois na linha 3/4, sem grandes surpresas. Acho que a dupla de centros, o Zé Lima e o Tomás Appleton, estiveram muito bem do ponto de vista defensivo. Aliás, toda a linha 3/4 defendeu muito bem. E do ponto de vista ofensivo, creio que a aposta no Jerónimo Portela, um jovem de 21 anos, se a memória não me falha, tal como o Rafael Storti, dois estudantes do Instituto Superior Técnico que têm que jogar rugby ao mais alto nível e também tirar os seus cursos. Mas o Jerónimo Portela, que é um jogador de largo futuro, enfim, ainda tem alguns problemas físicos para ultrapassar. É um jogador muito habilidoso, com um bom jogo ao pé, mas em termos de defesa com algumas limitações e sem ter hipótese de quebrar a linha contrária e criar grandes questões ou grandes problemas à dupla de médios georgiana. Dizer também que gostei muito da exibição do Dani Antunes, a defesa. Teve até na primeira parte uma perfuração magnífica, muito bem nas bolas altas, seguro de mãos, aliás, como também o Rodrigo Marta, muito interventivo na primeira parte, sem se esconder, indo a todas as bolas que caíam no seu lado. E do ponto de vista ofensivo, uma linha 3/4 que deveria ter utilizado mais, não só o Rodrigo Marta como o Rafael Storti, dois pontos muito velozes. Cada vez que tiveram a bola nas mãos foram aqueles que conseguiram criar mais perigo. E o Dani Antunes também, que completou muito bem este trio de trás, que foi um dos setores, quanto a mim, em maior acerto na equipa portuguesa. E pouco mais há a dizer sobre a questão da exibição de Portugal. Julgo que deu algumas indicações muito positivas para o futuro. Agora, temos a obrigação de, nos próximos 2 jogos em casa, ter que ganhar, tanto à Roménia e à Espanha, e vamos ver como a equipa técnica vai montar a estratégia para esses jogos, os jogos onde temos que utilizar mais a posse de bola, arriscar mais, jogar à mão, evidentemente que conseguir equilibrar o combate no pack avançado, mas as alternativas que estavam no banco de suplentes não eram de modo a trazer impacto quando entraram e não o trouxeram de todo. Julgo que o Sousa Guedes entrou talvez um pouco tardiamente, poderia ter entrado um pouco mais cedo. É um jogador que mexe e Portugal teve na segunda parte, recordo, até ao quarto ensaio georgiano, esteve a discutir o resultado e, digamos, a um quarto de hora do fim estava a perder por 22-16. Podia, com um ensaio tirando um coelho da cartola numa destas jogadas, ou seja, de interseção do Rafael Storti ou do Rodrigo Marta, ou, enfim, do Dani Antunes enquanto esteve em campo, ou do próprio Sousa Guedes quando entrou, que até mexeu um pouco a nível de tentativa de contra-ataque à mão desde a posição de defesa, um pouco mais recuada. Acabou por não conseguimos realmente praticamente chegar à área de 22 metros durante a segunda parte, isso é um dado factual, e ficou sem dúvida que esta dúvida se o Sousa Guedes podia não entrar um pouco mais cedo, como também não percebemos porque é que o segundo médio de formação que estava no banco de suplentes, também um luso-descendente, acabou só por entrar a 3 ou 4 minutos do fim. Enfim, creio que o Samuel Marques estaria evidentemente esgotado, mas também é outra questão que eu deixo no ar. Creio que haverá outros médios de formação a jogarem clubes portugueses que possam ser melhor opção do que este jogador que entrou nos últimos 3, 4 minutos para o lugar do Samuel Marques e que veio de França, portanto. De outra forma, o que vocês já tinham dito no início dos podcasts, né? Que era trazer os lusodescendentes ou aqueles que estavam a jogar em França. Henriques.
Pois, Cláudio, o problema é exatamente esse. Quem vê semana sim, semana sim, os jogos em Portugal percebe realmente que a competitividade é fraca. Reparem, e por isso mesmo o Lagisquet foi chamar 8 jogadores que jogam fora de Portugal no 15 titular. 3 deles são portugueses e que se fizeram conhecidos em clubes portugueses, mas agora foram para a França jogar, o Zé Lima, o Ace Ferreira e o Zé Madeira, e 5 não são mesmo luso-franceses, e portanto foi importante. Agora realmente a Geórgia, convém ter a ideia que enquanto Portugal naquele mês de novembro conseguiu defrontar 2 vezes o Brasil, uma equipa que está no 24º lugar do ranking, portanto atrás de Portugal, e venceu bem os 2 jogos em casa, 30-10 e 33-13, 2 jogos por 20 pontos de diferença. A Geórgia deu-se ao luxo em 5 fins de semana sucessivos defrontar 5 equipas do top 11 do mundo. Começou por perder com a Escócia por 48-7, depois perdeu a Twickenham diante da Inglaterra por 40-0, e a partir daí mais rodada começou a melhorar. Perdeu 18-0 com o País de Gales, no fim de semana seguinte foi perder com a Irlanda por 23-10, tudo isto para a Autumn Nations Cup, com exceção do jogo na Escócia, e depois no jogo de atribuição do 7º e 8º lugares diante das Fiji, que não tinham feito qualquer jogo devido ao Covid, foram batidas por 24-38, sofreram 6 ensaios dos fijianos voadores, mas mesmo assim marcaram 3, 2 deles, por exemplo, do Saginadze, o número 7, que ontem jogou no Jamor, e portanto é preciso também ter a ideia de que ontem 8 jogadores que estiveram contra as Fiji, que estavam no 15 titular, e também a primeira linha que foi titular contra as Fiji entrou na segunda parte, e mais também o homem da terceira linha. Portanto, 12 jogadores estiveram, mas não foi uma sub-Geórgia que veio aqui, teve respeito sobre a equipa portuguesa. O que é um facto é que, pese embora, como eu disse, temos ainda obrigado os georgianos a fazerem uma falta logo na segunda ou terceira formação ordenada. A partir daí as coisas foram muito, muito duras, e quando Portugal e Samuel Marques falhou a sua última tentativa aos postos, ele falhou 4, falhou 12 pontos, difíceis, a maior parte dos pontapés eram todos acima dos 40-45 metros, e portanto já não havia alavanca. Aliás, eu acho que era preciso também conhecer bem aquele vento ali naquele centro de alto rendimento, naquele relvado do número 1 do Jamor, do centro de alto rendimento, que não é fácil. E se calhar Samuel não está nada habituado, portanto deveria realmente se calhar ter treinado um pouco mais, e também depende das horas, porque um treino à noite não é a mesma coisa de à tarde, portanto não sei, mas portanto houve aí, mas não era fácil. Só para dizer que depois desse pontapé falhado, que foi ao minuto 56, Portugal nunca mais pisou o meio campo georgiano, com exceção do pontapé de recomeço do 4º ensaio da Geórgia, mas que rapidamente a bola foi captada e Portugal de novo foi obrigado a recuar. E, portanto, é notável que em 24, 25 minutos finais de jogo, Portugal tenha apenas sofrido 2 ensaios com aquela pressão enorme. Recordo um roubo de bola, um alinhamento a 5 metros, um roubo de bola extraordinário do José Madeira, que teve muito bem nesse aspecto, somente no aspecto defensivo. O que é um facto é que realmente a força georgiana acabou por ditar lei. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos jogos. Agora, continuando assim e tendo a noção de que a Geórgia está num patamar claramente superior às outras equipas, eu acho que Portugal, nos 2 jogos em casa, diante da Geórgia e diante da Espanha, com a qual há 2 semanas fomos a Madrid perder por 25-11, um jogo em que também estivemos muito dentro do resultado, até praticamente ao intervalo, até desde o início da segunda parte. Depois realmente fisicamente as coisas acabam por deslaçar um pouco, e é isso certamente que, conhecendo bem o rugby internacional, o Lagisquet deve estar a trabalhar com a vasta equipa técnica, 2 técnicos portugueses, 2 técnicos franceses. Vamos ver como é que Portugal se vai melhorando ao longo da competição. É isso que nós pedimos, porque se Portugal conseguir em 2021, dos 5 jogos, conseguir 3 vitórias, sabendo que tem 3 jogos em casa, que vai defrontar depois fora a Rússia e aquele que teoricamente é o jogo mais fácil em casa, ou da Bélgica ou da Holanda, é uma muito boa primeira volta. E portanto, continuando com este trabalho, pensar-se-á sempre que em 22 Portugal poderá estar melhor, e realmente o sonho de chegar ao Mundial pode acontecer, recordando que, como eu digo, Portugal, se for a Europa 2, vai estar no grupo B, e no grupo B do Mundial vão só estar a África do Sul, a Irlanda e a Escócia, e portanto, atenção, o que é que nós vamos fazer em 2023 com um grupo destes? Claro, era um prémio ótimo para o rugby português, mas atenção, nós em 2007, quando lá estivemos pela única vez,
2 anos antes andávamos a bater-nos lado a lado com a Geórgia, aquilo que já não acontece agora. É esperar que tempos novos venham e que, enfim, se consigam fazer algumas coisas. Não há muito mais que nós os três aqui sentados possamos fazer sem ser dar aqui alguns bitites técnico-táticos que valem o que valem. Mas pronto, quem sabe Aguilar, trazemos o Eddie Jones para Lisboa. E pode ser que assim Portugal consiga. Eu acho que o Aguilar seria das primeiras pessoas a estar na entrada do estádio. O problema, eu não tenho nada, eu acho que o Eddie Jones era ótimo cá. O que é que o Eddie Jones, se viesse para Portugal, a convocatória, a primeira convocatória dele, ele ia chamar para pilar o Xixa, o segundo linha era certeza o Marcelo Borei, na terceira linha jogar o João Uva, o Juan Severino, o Luís Pissarra, os Eugémios Mateus, e portanto era capaz de não ser boa ideia. Até tu ias lá jogar, pá. Mas pronto, aqui... Só queria dizer mais uma coisa que é importante, que é um dado que valoriza bastante a verdade desportiva neste Rugby Championship, organizado pela Rugby Europe, que foi a introdução e utilização do vídeo-árbitro, do TMO, neste jogo e dos próximos jogos, o que é importante, pode vir a ser importante, porque antigamente esta arma tão essencial não estava disponível nesta competição e, portanto, isto sendo um apuramento para o Campeonato do Mundo, é um fator de valorização desta competição e já tardava, e acho realmente uma excelente iniciativa. Muito bem, isso é sempre um ponto importante nós vemos aqui também. Ficamos por aqui, vamos ter um próximo jogo, como já foi dito também, no próximo sábado, frente à Roménia, adversária direta de Portugal. Vamos ver como é que isso também se vai processar nesses moldes, sendo que Espanha então recebe a Geórgia, depois a Rússia vai receber a Geórgia, a Roménia recebe a Espanha, a Geórgia vai receber a Roménia, e depois nós voltamos então a receber mais à frente Portugal, recebemos em Portugal a Espanha, portanto vai ser umas agendas engraçadas, isto ainda com a Liga das Nações a ocorrer também, que vamos fazer obviamente episódio de divisão na próxima semana. Portanto, sem mais nada a acrescentar, obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam então de subscrever e partilhar com os vossos amigos, de também nos seguirem nas redes sociais, sobretudo Instagram e Facebook, e aí podem também ter algum contato connosco para fazermos aqui alguns comentários também. É importante vocês também darem algum feedback desse lado. E portanto, nós ficamos aqui com a nossa bola oval. Uma vez mais, ficamos aqui com o rugby. E portanto, vamos então para o nosso habitual grito de guerra, que vocês já sabem então mais que de cor. E vamos lá. 3, 2, 1... Olá! Olá! Temos uma vez mais o Aguilar com delay na transmissão. Temos dois uás. Mas pronto, fica assim bem. Até à próxima.